Finalmente, depois de mais de um mês de espera, os spoilers do capítulo de número 20 do mangá de Boruto to Blue Vortex já começaram a sair. Assim como também esse capítulo de número 20, ele também será representado como o capítulo de número 100 do mangá de Boruto como um todo. E meus amigos, mais uma vez estamos naquele velho dilema da luta do time 7 contra os Shinjus. E dessa vez já tivemos um pequeno spoiler meio que dando um indício aí do que a gente vai ter no conteúdo desse mangá, pra gente saber o que podemos esperar, se ele vai ser bom ou não. Então no vídeo de hoje vamos comentar aí um pouquinho sobre Boruto. Eu já peço desculpas pra vocês porque eu tô um pouco sem voz aqui, como vocês já notaram, mas estamos aqui então pra gente comentar sobre esse primeiro spoiler e também sobre expectativas, né, pro futuro aí do mangá, que já faz um tempinho que a gente não comenta aqui no canal. Sendo assim, se você for novo por aqui, se possível se inscreva aqui no canal para não perder os próximos spoilers que realmente vão sair aí ao longo dessa semana. Combinado então, bora lá! Pois bem, meus amigos, começando então o vídeo de hoje, novamente pedindo desculpas aqui pra vocês, que eu já tô doente aqui tem alguns dias, né, eu tô sem voz aqui, tô com tosse e tal, mas estamos aí realmente pra cumprir o conteúdo aí como sempre, né, todo mês sai spoiler, sai conteúdo, a gente vem aqui e comenta junto com vocês. Enfim, e segundo o spoiler que a gente teve hoje, mano, basicamente o que a gente já esperava, né, é que a gente teria uma continuação de batalha. Sendo assim, não mudaria muita coisa, né, com relação ao que a gente já tem visto aí ao longo dos últimos meses. Parece que 2025 ainda não começou pro mangá de Boruto em si, né, a gente já tá em março, mas faz mais ou menos 4 a 5 meses que a gente tá nesse lenga-lenga, né, dessa missão aí e tal, que vai e não vai, e às vezes a história parece que vai querer adiantar alguma coisa, mas no fim a gente dá 2 passos pra trás, e acaba ficando meio que com o conteúdo retido, né, basicamente 2025 ainda não começou pra Boruto, principalmente falando do mangá. Mas o que a gente vai ter aqui a partir desse capítulo é realmente uma luta um pouco mais direta, né? A gente já teve ali no capítulo passado o começo dela, com o Arai ali utilizando aquela espada e tal. A gente até comentou no mês passado que teve seus Deus Ex Machina e tal, mas ainda assim a luta teve uma coerência ali, foi interessante, teve um desfecho interessante também ali para aquela espada e tal. Tivemos então provavelmente a queda da Yodo, que vai ficar de fora, talvez o Arai, assim, aquela espada também vai ficar ali, só como um suporte e tudo mais. E a luta de fato a partir do capítulo de número 20 vai ser com relação a Sarada e Mitsuki contra o Ryu, assim como também lá do outro lado é que a gente ainda não sabe, né, não dá pra confirmar ainda, talvez esse capítulo realmente confirme com relação a Konohamaru versus Matsuri. Porém, com relação ao spoiler de hoje, basicamente o que a gente tem é a parte ali do Mitsuki contra o Ryu, onde a gente vê que dessa vez não temos necessariamente a Sarada. Muito se espera, né, sobre a Sarada, sobre o Mangekyo e tal, um momento mais focado ali na personagem, mas aparentemente nesse primeiro spoiler a gente realmente tá tendo ali o Mitsuki contra o Ryu, algo que aparentemente eles estão em um certo equilíbrio, né, o Mitsuki tá conseguindo fazer frente ali contra o Ryu, algo que eu já disse pra vocês durante a última review, que é algo que eu acho totalmente plausível. Tudo que aconteceu, né, no capítulo passado com a espada do Arai e tal, todo aquele trabalho em equipe, foi algo realmente muito bom, foi interessante, foi até bem feitinho, apesar de eu não achar a arte tão boa assim, né, como foi no capítulo passado. Essa interação ali entre Suna e Konoha e tal foi algo bem conectado, por assim dizer, né, eles estavam trabalhando ali com uma sinergia bem interessante, mas ao perder a espada ali e tal, e a Yodo ser mordida, meio que essa conexão se perdeu. Só que como eu tinha comentado com vocês anteriormente, eu já imaginava que o Mitsuki, mano, facilmente ele seria capaz de enfrentar o Ryu sozinho, mesmo a Sarada sendo muito forte, mesmo tendo suporte da areia e tal, a gente já sabia que o Mitsuki ele tem vantagens ali contra o Ryu, né? A gente comentou que a areia de ferro ela tem desvantagem contra o elemento raio do Mitsuki. O Mitsuki também tem o Shiden, né? Que é uma habilidade que já se mostrou ali ser capaz de quebrar por completo o jutsu da areia de ferro lá na primeira fase de Boruto. Assim como também o Mitsuki tem acesso ao modo Senin, né? Uma energia natural ali, tal como a gente já sabe, que teoricamente poderia causar mais danos a subprodutos do 10 Caudas, né? Como a gente já viu lá em Naruto, a gente já comentou isso aqui em uma das últimas reviews. Então, esse spoiler que a gente tá vendo aqui do Mitsuki pressionando ali o Ryu, né, frente a frente ali, talvez a Sarada esteja lidando ali com o Tsumeaki e tal, é totalmente compreensível porque faz sentido que o personagem realmente consiga enfrentar esse nível de inimigo simplesmente sozinho. O Boruto também, né, já lutou ali contra o Mitsuki, a gente viu o potencial dele, não está na mesma altura do Boruto, como a gente viu, mas ainda assim o Mitsuki é um personagem que tem poderes ali estrondosos, né, um poder monstruoso ali na mão desse personagem, seria obviamente capaz de lidar com um personagem aí que também pode ser tratado como um monstro. Obviamente,
A gente tá falando de um pedaço do 10 Caudas, naturalmente o Ryu tende a ser mais forte, tende a ser um desafio muito maior pro Mitsuki do que o Mitsuki pra ele, mas ainda assim, até certo ponto a gente tem que entender que, devido a vantagens e desvantagens e tudo mais, tudo que a gente tá vendo aqui, pelo menos nessa primeira página e nessa continuação de batalha, realmente é bem aceitável e está tudo dentro do contexto que a gente já viu até agora. Assim como também existe a possibilidade desse capítulo dar tanto foco no Mitsuki que esse talvez possa ser o último capítulo dele no mangá. Obviamente, essa é apenas uma especulação, mas pelo que a gente tá vendo aqui, né, essa luta aí tendo um equilíbrio e tal, Mitsuki também já tá aí a um capítulo, né, já nessa transformação e tá pressionando o inimigo, pode significar também que ele acabou assumindo o risco de utilizar todo o poder dele, né, isso sempre foi enfatizado lá durante a primeira fase, o Mitsuki não podia usar o modo Zenin e tal, primeiro pelo motivo dele não revelar ali, né, os poderes dele dentro da vila e tal, e depois a gente ficou sabendo que o personagem simplesmente não podia utilizar esse poder porque ele poderia acabar morrendo utilizando ele. Sendo assim, essa aqui também é uma possibilidade, né? Tipo, o Mitsuki tá conseguindo fazer frente porque ele assumiu o risco de proteger todos que estão ali, né? A gente não viu a Sarada lutando junto e tudo mais, porque simplesmente esse poderia ser talvez o último momento do personagem no mangá. Sendo assim, não sabemos, né, quem vai ser o destaque, se o Mitsuki vai morrer, se o Mitsuki vai ficar vivo, qual vai ser o poder máximo que ele vai utilizar, se o Ryu vai ser realmente derrotado por ele, se vai precisar de outro tipo de estratégia e tal junto da Sarada, talvez para selar ele ou alguma coisa assim, mas o que dá a entender é que talvez o Mitsuki seja o cara que vá bater aí na linha de frente contra o Ryu e provavelmente talvez sozinho. Mas e aí? O que vocês acham? Acho que o Mitsuki morre ou não? Fica à vontade, comenta aqui embaixo. No mais, esse aqui, né, é o primeiro spoiler que a gente tem. O que a gente pode esperar para esse capítulo é alguma coisa especial, sei lá, uma capa especial, porque é o capítulo 100, ou um momento especial pro Mitsuki, ou um momento especial pra Sarada. O Mitsuki eu acho que teria que vir primeiro ainda do que o Mangekyo da Sarada, porque simplesmente o Mitsuki é uma promessa desde muito cedo, apesar que o Gaiden da Sarada veio primeiro, mas se for levar em consideração assim o mangá, né, de Boruto como um todo, o Gaiden do Mitsuki ele acabou caindo dentro do capítulo 4 do primeiro volume, então meio que o Mitsuki é uma promessa desde o primeiro volume do mangá. Então eu acho que seria justo realmente dar esse capítulo de número 100 aqui pro personagem pra gente ver então ele tendo ali seu momento, né, o momento ali do filho do Orochimaru e tal, modo Zenin, talvez podendo explicar um pouco mais sobre o poder dele, o que ele já entende e tal, coisas assim, poderiam ser interessantes, além obviamente de uma batalha ali interessante pro personagem, porque até agora ele é um personagem completamente apagado e Two Blue Vortex acho que tá dando espaço aí para um merecimento do Mitsuki também. Mas é claro, isso também pode acabar sobrando um pouco mais ali pro time 7 em geral, né? Quem sabe o Konohamaru também não tem um destaque aqui nesse capítulo, ou quem sabe a Sarada, né? Vai saber. Chutaria que o título do capítulo pode ser time 7? Não sei, né? Quem sabe aí no final do capítulo o Boruto se junta com eles. Enfim, muita coisa ainda tem pra rolar e esse aqui é só a primeira prévia que a gente tem, né? Hoje é dia 12, mas o capítulo, se eu não me engano, lança dia 19. Não estamos muito longe, então a gente vai ter que ficar no aguardo aí pra ver o que vai acontecer mais adiante. No mais, esse aqui é o vídeo de hoje, rapaziada. A gente volta então durante a noite, talvez pra comentar um pouquinho aí durante a live, colocar algumas ideias em dia aí, eu tenho alguns cortes aqui pra soltar pra vocês também. E por enquanto, é isso aqui. Quando sair mais alguma coisa aqui, eu volto aqui no canal, trago pra vocês. Tamo junto e é nóis!